É o nosso convidado Martim Menezes, é advogado de Direito Penal. Muito boa tarde. O que é que acontece agora? Nós temos falado ao longo da tarde do longo caminho que falta percorrer. O que é que acontece a partir deste momento? Teresa. Boa tarde. Bom, foi deduzida a acusação, é público, e os arguidos eu penso que terão sido já todos notificados. Segue-se uma fase eventual em que os arguidos podem requerer a abertura da instrução. Se não o requererem, vão diretamente para julgamento. O que se espera é que algum, não sei se a totalidade dos arguidos, venha a requerer. Nessa instrução, na fase eventual, visa-se confirmar pelo um juiz se há mérito na acusação e se a mesma deve seguir para julgamento. Portanto, a defesa de cada arguido pode contestar os argumentos. É agora o primeiro momento processual em que o devem fazer, submetendo a decisão a um juiz, se de facto os indícios são consistentes para o processo e para julgamento, ou deveria cair agora. Há nesta fase um dado que é muito importante e que pode fazer com que o processo corra muito mais depressa ou muito mais devagar. E tem que ver, em Lisboa, há dois juízes de instrução, um é o Dr. Carlos Alexandre, o outro é o Dr. Ivo Rosa. E vai ser sorteado qual será o juiz que terá seu cargo em instrução. Se for o Dr. Carlos Alexandre, como aconteceu também no processo de fase oculta, ele já conhece muito dos factos que aqui estão. Claro que não aqueles factos que os arguidos podem trazer ao processo, será tudo mais rápido, digamos assim. Porque já conhece. Já conhece o processo, conhece a matéria e, portanto, será natural que os prazos encurtam bastante. Se for o Dr. Ivo Rosa, que terá que ler o processo todo, que eu, de notícias que tenho, são mais, não é só ler a acusação, não é só ler a instrução, é ler o processo, são mais de 100 volumes, eu penso que poderemos estar aqui a falar num intervalo de tempo. Num caso possa chegar a uma instrução, depende dos atos instrutórios que vão ser pedidos, fim da prática dos atos instrutórios é que haverá um debate instrutório e uma decisão instrutória, mas poderemos estar a falar de um lado, talvez sendo otimista, em 6 meses, e do outro estamos a falar à vontade de um ano. Portanto, é chegarmos a uma fase de despacho, pronúncia ou não pronúncia em 6 meses ou em um ano. Depois, quando chega a julgamento, nós estamos a falar mais uma vez de um caso muito pesado, pesado porque são muitos volumes, não é? 116, e também isso vai demorar muito tempo. E são muitos arguídos, eu a informação que tenho... Fora as testemunhas têm que ser ouvidas e que os arguídos... As testemunhas são neste momento, o número que consta da acusação, salvo erro, são 228. Portanto, ouvir os arguídos que podem, e alguns deles com certeza, que prestam declarações, ouvir testemunhas de acusação, que serão 228. E eu presumo que os arguídos, que são 28, salvo erro, vão indicar o número máximo, que é possível até ultrapassar com um requerimento fundamentado ao juiz, 20 cada um. Portanto, nós estamos a falar em ouvir mais de 700 pessoas, seguramente, na fase do julgamento. Nós temos também, em termos de fase oculta, que demorou mais de um ano a julgar e que foi especialmente rápido. Portanto, nós estaremos a falar que se o processo cair no Dr. Ivo Rosa, o processo não estará concluído, a meu ver, antes de 2020, em decisão de primeira instância. Se cair no Dr. Carlos Alexandre, é possível que ainda no final de 2019, sendo um pouco otimista, haja uma decisão de primeira instância. Depois, essa decisão é recorrível em função de algumas penas penais, algumas penas em que os arguídos estão neste momento acusados, poderá ter recurso até ao Supremo, serão alegadas com certeza inconstitucionalidades que levarão o processo até ao Tribunal Constitucional e, portanto, ainda falta bastante tempo para termos uma decisão final, transitada em julgada. E apostaria para 2025? Não, eu espero que menos, porque passa-se, do ponto de vista do Constitucional, custa-me dizer isto, mas eles têm sido bastante económicos em receber e conhecer inconstitucionalidades. Portanto, basicamente, os processos têm vindo muito depressa para baixo. E em termos de relação em Supremo, estas instâncias têm demorado, mesmo em processos de grande complexidade, tempos que eu não esperaria há uns anos e que cifro em um ano e pouco a relação, mais um ano o Supremo. Muito temos falado nós do tempo que a Justiça demora. Nós hoje conhecemos a acusação e começamos por conhecer, já lhe vou perguntar se acha útil, de parte dos jornalistas posso dizer que é útil estes comunicados, o comunicado que nós recebemos é sucinto, dá uma ideia geral para nós começarmos a arrumar ideias e a dar notícias e esta é uma linha de comunicação que é muito benéfica. Em relação ao tempo que nós temos falado,
dizia eu, considera que havia forma de contornar todo este tempo, que é tão complexa esta investigação e nós vemos pelas nossas reportagens que tentam simplificar, que só nessa simplificação nós percebemos o quão complexo é, que havia forma de contornar estes 4 anos? Eu acho que, de futuro, há coisas que terão que mudar. E os processos, nós vimos que foram extraídas, salvo erro, 15 certidões. Portanto, de alguma forma, ou não tinham ainda a consistência suficiente, ou o Ministério Público entendeu que era melhor não trazer mais conexão para este processo. Mas eu penso que, de futuro, é preciso ter algum cuidado em ir juntando inquéritos atrás de inquéritos, porque isto dificulta também, e eu estou convencido que isso será um problema mais à frente no próprio processo e nas instâncias de recurso, dificulta também o direito de um processo equitativo das próprias defesas. Portanto, nós poderemos ter aqui o exemplo de um arguido que se refere aqui que há despacho de arquivamento, mas que vai continuar a ser investigado num processo à parte, em que se poderia ir defender de um processo que eu não digo que não seja importante ou que não seja grave, de falsificação de documentos, e que ficaria aqui todas estas sessões pendurado neste tipo de processo. Portanto, eu acho que de futuro, em termos de lei, de processo, como também já aconteceu no processo Casa Pia, que alterou muita coisa, alguma coisa se irá alterar. Se pergunta se 4 anos é muito tempo neste tipo de processo, para quem está a ser investigado, é muito tempo. Agora, nós temos que lembrar que este tipo de, eu vou dizer criminalidade, embora as pessoas se presumam inocentes, internacional, com dissimulação, segundo consta da acusação ou dos factos que nós conhecemos, em Angola, na Suíça, eu não sei se em Singapura, porque também foram expedidas cartas rogatórias para lá, com uma série de offshores. Isto, para mim, é estranho que se investigasse e que se produzisse uma acusação em menos de 4 anos. E todos nós sabemos, ou há pessoas que refletem sobre isto e o afirmam, que anteriormente estes processos nem chegavam a julgamento, não havia maneira de investigar. Não é? E também isso muda com este processo? Também houve uma mudança na forma como se investiga há um antes e depois da Operação Há muito mais meios. Eu digo, não sei se isto é um pouco incorreto de dizer, mas há 8 anos, há 2 anos, há 10 anos, o Ministério Público não havia propriamente especialidade nestas áreas, a sério, e portanto, as pessoas que estavam no Ministério Público, agora exagerando um pouco, estavam mais treinadas para crimes de pancadaria, ou abuso de confiança, ou assim, coisas que eram mais simples. Hoje em dia os meios são superiores, é preciso muito mais meios, mas o que facilitou bastante, e que talvez, mais uma vez ressalvando que as pessoas se presumem inocentes, mas que não seria esperado, é que houve uma abertura geral em nível internacional de sigilos bancários que permitiu que autoridades como a Suíça, que nunca davam informação, passaram a dar informação. Portanto, digamos, mecanismos de branqueamento de capital que eram possíveis de montar com uma certa segurança para quem se quer dedicar, infelizmente, a este tipo de atividades, davam segurança para os fazer, e hoje em dia é certo que provavelmente não será possível manter esta opacidade. Eu vejo ali também, e para finalizar este ponto, mas quando dizem que foi utilizado um contrato de promessa para passar o dinheiro em Angola, é uma situação que em Portugal já não seria possível, e agora pensemos só no ponto de vista fiscal, porque a empresa que recebesse e que desistia da compra para ficar com o sinal em dobro seria tributada em Portugal. Isso ainda não acontece em Angola, portanto são mecanismos que foram sendo criados para combater um crime. Só aqui uma curiosidade, nós falávamos há pouco do tamanho deste processo, 116 volumes, mais de 4.000 páginas. Como é que uma equipa de defesa se organiza para começar a tratar de um processo destes? Bom, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades deste processo, tem que ver com os meios possíveis de defesa. Eu queria ainda deixar aqui nota, portanto, o prazo de abertura de instrução, prazo ordinário, o prazo que está na lei é de 20 dias, mas pode ser a pedido dos advogados, tem que ser solicitado, fixado em mais 30. Portanto, nós estamos a falar em fazer uma defesa, ler e escrever em 50 dias, que me parece que é manifestamente insuficiente. Eu não vou comentar a extensão das equipas de defesa, até porque podem estar a ser reforçadas ou constituídas. Mas podem ser reforçadas, não é? E é possível que o sejam, mas é muito difícil. Eu lembro-me num processo, por acaso com o engenheiro Sócrates, nós tivemos que escrever na minha equipa 270 folhas em 10 dias e tivemos que ter 6 advogados séniores para o fazer.
Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa monstruosa que não tem nada a ver com isto, é muito mais. Embora houvesse acesso ao processo, não na sua totalidade, nem tudo estava junto, durante este processo, e portanto a defesa já saiba muito o que lá está, só ler 4.000 folhas de acusação, que é o que está escrito, mais os apensos e os anexos e tudo isso, é complicado começar a escrever e apresentar alguma coisa que seja bastante consistente. Martim Menezes, obrigada pelos seus Muito obrigado, esclarecimentos nesta hora informativa.